Na Tailândia, Phuket se tornou um novo playground luxuoso para russos ricos que fugiam da guerra de Vladimir Putin. As universidades britânicas aceitam 50,7 milhões libras de empresas de alto risco com links militares chineses. O estudo encontra. Toronto. Dr. Wu abusou sexualmente de pacientes, prejudicou a profissão médica, mas manterá licença após a terceira suspensão. Nos Estados Unidos da América, o tribunal cita privilégio penitente do clero, ao rejeitar o processo de abuso sexual infantil contra a Igreja Mórmon. Nos Estados Unidos da América, os pais conservadores procuram sair das escolas públicas, depois que os progressistas dominam as eleições do Conselho. Trudeau chama ataques a instituições judaicas, como atos de terrorismo. Em uma audiência de custódia na SP, os brasileiros presos por suspeita de vínculos com Hezbollah negaram atos de planejamento. Eu não sou um terrorista. O PM Cyril responde a Macron: o Hamas responsável pelas mortes de civis em Gaza, não condena Israel. Macron chama Israel para parar de matar as mulheres e bebês de Gaza. O Conselho da SAGAFTRA aprova o contrato de final de greve, com 86% de votos. Nas indicações do Grammy SZA, Phoebe Bridgers, Taylor Swift, filme Barbie, lidera o caminho. A Warner Bros. Planeja enviar 2 músicas originais de The Color Purple, além de uma música Wonka cantada por Timothée Chalamet. Da Marvel indo, para a abertura mais baixa de todos os tempos para a Disney MCU, de 47 milhões de dólares americanos a 55 milhões de dólares americanos, apesar da promoção de última hora dos Stars, após a greve dos atores. Compositor de Coyote vs Acme, Steven Price bate o Warner Bros. Por Bizarre Art, estúdio financial, travessuras sobre o Unsing de Peak. O diretor Dave Green está além de devastado. Moody's vê os novos contratos da WGA, SAGAFTRA, custando os estúdios de até 600 milhões de dólares americanos por ano. Bilionário, doador de Trump, Peter Thiel recua: muitas coisas que eu entendi errado, e Peter Thiel diz: o governo Trump não conseguiu obter as peças mais básicas do governo para trabalhar. Planejar os democratas, para intimação Arlen Crow e outros ricos doadores da Suprema Corte. Nova York pode tirar Donald Trump da votação. Trump adverte: ele poderia certamente indicar oponentes políticos, se for reeleito. Hillary Clinton compara Donald Trump a Adolf Hitler. Os investigadores finlandeses confirmam que a âncora recuperada pertence à embarcação chinesa. Perdendo terreno para a Aliança dos Rebeldes, Myanmar junta enfrenta o maior teste desde COP, e Myanmar Blocking Block e Trade rotas com a China. A Alemanha aprova o imposto corporativo mínimo global. Na Itália, o Tribunal Administrativo Regional de Lazio anulou o decreto exigindo que os postos de gasolina exibam o preço médio do combustível. Netanyahu diz que as IDF controlarão Gaza após a guerra, rejeitarão a noção de força internacional. Diz a IDF, as tropas encontraram a fábrica de drones do Hamas, o depósito de armas no edifício residencial de Gaza. Nenhum canadense aprovou para deixar Gaza na sexta-feira, foi capaz de sair, diz os assuntos globais do Canadá. Pelo menos 34 pessoas em Dublin, overdose em lote de heroína muito potente, enquanto o HSE emite um novo aviso. O primo da rainha tardia recebe uma proibição de condução, depois que ele está pego bêbado ao volante de seu Mercedes de 100 mil libras. Grupo de caminhada alemã síria confundida com refugiados, então a polícia chega. Para manter a ordem, a França compra mais de 78 euros, granadas. A UE interrompe a App Store, a Apple alerta de efeitos negativos significativos. O iOS 17.2 surge, a Apple se movendo para permitir que os usuários se downloadem aplicativos, de fora da App Store. iOS 17.2 para expandir avisos de conteúdo sensíveis no iPhone. Amazon Fire Tablets e outros equipamentos, supostamente mudarão do Android. O fundador, que sofreu danos oculares no evento Board Up Yacht Club, envia aviso legal formal para o Yuga Labs. O presidente da SEC, Gensler diz:
Qualquer um que queira estar em criptografia deve fazer isso dentro da lei. Justin Sun, de propriedade da Poloniex, foi invadido por pelo menos 126 milhões de dólares americanos. FTX processa o débito da empresa de criptografia, para recuperar ativos no valor de 953 milhões de dólares americanos. A beta enorme de cripto de Michael Saylor cruza 1 bilhão de dólares americanos em lucro não realizado. Crypto.com admitido no Fórum Econômico Mundial. A gigante financeira suíça UBS, agora oferece ETFs de criptografia a clientes ricos em Hong Kong, reivindicados no relatório. As nações do G20 concordam em reformar a regulamentação criptográfica em resposta a mudanças rápidas do mundo. O zagueiro do Manchester United confirmou Johnny Evans por várias semanas, depois de esticar a coxa em dramática 4-3 derrota para Copenhague, na Liga dos Campeões. A ICC suspende a Associação do Sri Lanka Cricket, sobre interferência política. Elon Musk repete, depois que Sam Altman bate Grok Chatbot como um humor Vijay Boomer. O maior fabricante de chips da China publicou uma queda de 80% no lucro do terceiro trimestre. Fabricante da Wegovy, Novo Nordisk bombeia 6 bilhões de dólares americanos, para aumentar a produção, à medida que o rival de medicamentos obesidade é aprovado. A American Airlines anuncia novos voos para o México, Japão e muito mais. A onda dará aos trabalhos de automóveis 11% aumentam, após as grandes vitórias do AW. As pessoas nunca visitaram os entes queridos mais propensos a morrer mais cedo. Achados do estudo, 59% das mulheres detectadas com câncer de mama, após sua propagação. A Colômbia passa por leis ambiciosas de junk food, para combater doenças do estilo de vida. A Inglaterra deve ser o primeiro país, para oferecer vacina gonorreia, depois de casos em espiral para gravar alto. O primeiro macaco quimérico do mundo nascido usando células tronco embrionárias, com 2 conjuntos de DNA. As políticas de Nova York estão contaminadas com pesticidas. A poluição tóxica sufoca o Paquistão e fecha as cidades. Quase 6.000 toneladas de sucata coletadas, dentro do projeto do Ártico Limpo. A Islândia declarou estado de emergência sobre a ameaça de erupção vulcânica. A otimização dos blocos séries da Baldur 3 resultou em redução de 34% no uso de VRAM. Sledgehammer chama Modern Warfare 3 um trabalho de amor após relatórios de Crunch. Call of Duty Modern Warfare 3 lançamento o maior tráfego de jogos do Reino Unido para provedores de serviços de internet. O hack do ICBC levou a unidade temporariamente devido ao Banco de Nova York Mellon, 9 bilhões de dólares americanos, dizem fontes, e o ataque de ransomware aos maiores bancos da China interrompe o mercado do tesouro, e o maior banco do mundo precisa negociar via USB stick após hackear. A Austrália diz que a interrupção do porto de ataque cibernético para os últimos dias. Nos Estados Unidos da América, o governo de Maine diz que a violação de dados afeta quase todos os residentes estaduais. A música do YouTube começa a lançar a capacidade de adicionar podcast via RSS. Meta fecha um acordo com a Tencent para vender o fone de ouvido VR na China, relata WSJ. O GitLab expande sua programação de combate papo de dupla. Trabalhadores da creche de Rogue, presos por supostamente correr anel de luta infantil, Covid-19 Aide Tieves, comprou carros sofisticados, um cartão Pokémon e até uma ilha particular. A Netflix corta 1/3 da divisão de animação de recursos, como parte da revisão estratégica. Ryan Gosling para receber o prémio Kirk Douglas por excelência em cinema do Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara. No Egito, depois de perder 2 milhões de seguidores, Bayomi Ford fecha sua conta oficial do Facebook. A Total Energies se aproxima do acordo para comprar as usinas de gás do Texas. McKinsey pressiona os interesses de combustível fóssil como consultor para as negociações climáticas da ONU, dizem os denunciantes. Banco Europeu de Investimento
para apoiar a dívida de Barbados para troca climática. Magnata bancário, investe em novas universidades de 500 milhões de dólares americanos na Nigéria. O empréstimo de 40 USD de Trump, transferido para um funcionário especial. Os advogados de Trump têm um plano de risco, para ligar para 3 trunfos de volta ao stand, em seu julgamento por fraude, começando com Donald Trump Jr., o FBI apreende os telefones do prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, como parte da investigação federal sobre captação de recursos. Grupos de estudantes de disciplina de Columbia emite, para protestos anti-Israel. Manifestantes pró-palestinos, bloqueiam as entradas da planta de defesa da BAE do Reino Unido. França expulsa ativista palestina ao Egito. Smelly Braverman oferece seu apoio total à polícia do Met, após o artigo do jornal Roi à frente da marcha profissional do Palestino no dia do armistício, o secretário do Interior alerta. Assunto de classificação de crédito S, alterada para negativa por Moody's. O UBS diz que altos gastos, inflação e taxas de juros abastecerão uma década de crescimento. O Goldberg diz a Gen Z e Millennials, que a razão pela qual eles não conseguem entrar na escada da habitação é porque eles só querem trabalhar 4 horas por dia. Na Turquia, Erdogan stokes crise judicial, pedindo uma nova constituição. Hostes de extrema-direita estão culpando as grandes perdas de eleições do Partido Republicano em Taylor Swift. A estimativa de toll israelense é revisada para 1.200, abaixo de 1.400. Blinken diz que muitos palestinos mortos na guerra do Israel-Hamas, como nós vozes nos preocupam, sobre o assassinato de palestinos, enquanto o pedágio da morte de Gaza no topo de 11.000. Os palestinos pedem ao Tribunal de Crimes de Guerra para investigar Israel, sobre alegações de genocídio,